sede no peito, meio sem jeito. Teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, há uma história narrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16 até o 40, que me impressiona como Deus faz acontecer situações em nossas vidas que às vezes não era o que queríamos para nós, pois às vezes somos obrigados a passar por algumas situações difíceis e até dores, sofrimento e, em alguns casos, prisões, se necessário for, para Deus nos usar
como canal de bênção para a salvação de uma família inteira. Na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez, ele estava em companhia de Silas, outro servo do Senhor Jesus Cristo, e eles se encontravam na cidade de Filipos. De repente, aparece uma moça escrava possuindo espíritos malignos que a usava para fazer adivinhações. Esta veio ao encontro deles e passou a segui-los e a dizer: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por vários dias. Mas por divina revelação, Paulo sabia que aquele elogio procedia do diabo, que queria colocar esses pregadores em evidências, cheios de si mesmos, como temos muitos pregadores televisos por aí. Mas isto incomodava estes homens de Deus, até que Paulo olhou para trás e disse: sai dela, Satanás, expulsando aquele espírito maligno. E como ela fazia suas predições e adivinhações por uma casta maligna, ao saírem dela, ela ficou vazia, ficou sem poderes. Então, os donos da moça, como a viu totalmente desprovida de poderes e sem clientes e, consequentemente, sem pagamento pelos seus serviços espirituais, vamos dizer assim, eles chamaram a polícia para prender Paulo e Silas. Eles foram presos, mas antes disso apanharam muito. E o carcereiro responsável pelos presos recebeu uma ordem para vigiar muito bem esses prisioneiros. À noite, Paulo e Silas, apesar de estarem presos e de terem sido açoitados, com certeza suas costas estavam com vergalhões ali, sangrando ainda, eles estavam louvando a Deus, orando, cantando, e os outros prisioneiros ouviram tudo isso. De repente, diz a Bíblia que o chão começou a tremer muito forte, e as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se quebraram. O carcereiro que estava dormindo acordou com um barulho e viu tudo aberto e pensou que os prisioneiros tinham fugido, por isso pegou a sua espada para se matar. Paulo, vendo isso, gritou: não se preocupe, nós estamos todos aqui. Ele pegou uma luz, entrou na cela e verificou que ninguém tinha fugido. Então, esse carcereiro, diz a Bíblia, queridos, se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas e disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esse grito de uma alma que esteve face a face com a eternidade e não gostou do que viu. Ele sentiu que não estava salvo. É a pergunta que Jesus gostaria
que cada homem, cada mulher da terra fizesse. O que devo fazer para ser salvo? E prontamente Paulo responde a esta pergunta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Precisamos destacar que este mandamento é um chamado ao compromisso com Deus. Paulo estava dizendo ao carcereiro que a sua salvação depende de sua conduta, de sua completa confiança em Jesus Cristo como mestre e Senhor de sua vida. Enquanto este passo não for dado, nada acontece. E alguns diriam que o apóstolo Paulo exigiu do carcereiro foi uma declaração verbal de sua crença em Jesus. Amigos, quem lê o livro de Atos sabe perfeitamente que isto não é suficiente. Nenhuma conversão envolveu uma simples confissão de Jesus como Senhor. De fato, quando o Senhor estava na terra, demônios repetidamente confessaram-no como Filho de Deus. Contudo, os demônios não são salvos. Tiago deixou isto bem claro a dizer: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. E mais, lendo Atos 16, do versículo 32 até o 34, podemos perceber que Paulo continuou falando da palavra de Deus. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Há somente uma conclusão que pode ser tirada daquela declaração: dizer a uma pessoa que creia no Senhor e então ensinar-lhe a palavra de Deus, inclui ensinar que ela deve ser batizada. Se o batismo não é uma parte importante da salvação, então por que eles foram batizados naquela mesma hora da noite? De fato, afinal, por que eles foram batizados? E o autor do livro de Atos nos revela que manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Agora, observe isso cuidadosamente. Paulo disse ao carcereiro para crer. Paulo, então, ensinou-lhe a palavra do Senhor, resultando no batismo do carcereiro e de toda a sua casa. Ele, então, diz a Bíblia, regozijou-se tendo crido. Porém, não se regozijou, nem considerou-se como tendo crido, senão depois do seu compromisso com o Senhor e do seu batismo. Isto é exatamente o que o Senhor ensinou em Marcos 16:16, quando disse: quem crê e for batizado será salvo. Somente um falso mestre poderia
pegar este texto e declarar que uma pessoa somente precisa declarar a sua crença em Jesus para ser salvo. É muito fácil dizer, né? Eu creio em Jesus. Eles responderam: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. Atos 16, 31. Paulo e Silas contaram do amor de Deus por ele e sua família, e eles todos foram salvos naquele dia. Deus nos oferece a vida eterna através de Jesus, e você será salvo se você o aceitar. Se você assumir que você é um pecador, Deus nos deu um presente maravilhoso que é a vida eterna. Basta você também crer em Jesus como seu Salvador. Você precisa buscar Deus e se envolver com Ele diariamente, viver para Ele. Um profeta do Velho Testamento chamado Amós disse: buscai-me e vivei. Atos 5, 4 e 6. Esse profeta era homem do campo e possivelmente até um homem de poucos estudos. Ele se declara como um simples boieiro, ou seja, um criador de boi. Vem de uma pequena cidade chamada Tecoa. Então, do ponto de vista humano, olhando para os dias de hoje, ele não possuía as credenciais de um teólogo, mas quem o escolheu foi Deus. E diz a Bíblia: operando Deus, quem impedirá? Primeiro, era um homem que buscou a Deus, como fez o carcereiro de Filipe. É por isso que Deus usava este profeta Amós. O Deus dos feitos poderosos, que tem uma mensagem de confronto e alerta para todos os povos, declara: buscai-me e vivei. Muitas pessoas, apesar de religiosos, vivem em práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Esses estão como mortos espiritualmente falando. Sendo vivos, estão na condição de mortos, inertes, inoperantes, incapazes de corresponder e dar uma resposta a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, 11, fez um apelo à igreja de Roma e a todos nós também, ao dizer: desperta do sono e levanta dentre os mortos. Na época de Amós, Deus já estava convidando o seu povo a buscá-lo para que possa ter vida eterna com Deus. A palavra hebraica para buscar é darashá, que significa recorrer a Ele, fazer de Deus o seu regente, e o resultado é ter uma vida abundante. Infelizmente, muitos religiosos nominais apenas, pois possuem um relacionamento com Deus marcado pela frieza do formalismo e do ritualismo, muitos cometem o grave erro de confundir
relacionamento com Deus, com religiosidade, com práticas religiosas. Por isso Deus falou, buscai a mim. Sabia, queridos, que as pessoas que ouviram o profeta Amós, eles ofereciam sacrifícios em Gilgal, Betel, Berseba e em outros lugares a deuses pagãos, a ídolos, mas não ao Senhor, o Deus Altíssimo. Trocar o Senhor pela religião. Religião é um termo de origem do latim que significa religação com o divino. Então podemos dizer que religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas pela maioria esmagadora de pessoas mundo afora, mas formam os seus próprios deuses e deusas. Não querem adorar ao único Deus, ao El Shaddai, o Altíssimo, onisciente, onipotente e onipresentes. Seres humanos não são apenas, quero dizer, materiais, mas possuem dentro de si alma e espírito. E religiosidade é o engano que leva a pessoa a achar que tem um compromisso verdadeiro, entretanto, está ali apenas por estar e movida apenas por uma rotina. Há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade, pois espiritualidade verdadeira é possuir o fruto do Espírito de Deus como resultado de receber salvação através de Jesus Cristo. Espiritualidade verdadeira é o fruto que o Espírito produz na vida de uma pessoa. Como Paulo falou, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são frutos do Espírito Santo que age na vida de quem serve de fato a Deus. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Portanto, espiritualidade verdadeira é possuir os frutos do Espírito Santo. Espiritualidade é tornar-se como Deus, o qual é Espírito. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. E ter o nosso caráter moldado de acordo com a sua imagem. Diz assim a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Jesus Cristo é a concretização de religião e espiritualidade. Jesus é o único a quem teremos que prestar contas.
e só a Ele, uma religião verdadeira, vai nos direcionar. Jesus é o único com quem devemos nos conectar, e a Ele, espiritualidade verdadeira, vai nos direcionar. Para os vivos ainda há esperança. Então, para nós fica sempre a advertência do Senhor: buscai-me e vivei. O profeta Jeremias escreveu algo parecido. Lá no seu livro, Jeremias 29:13, ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar e não parar, enquanto não recebamos a promessa de achar o Senhor. A promessa é clara: e eu serei achado por vocês. Buscai-me agora e vivei. Lembra do que fez o carcereiro de Filipos, que diante dos efeitos catastróficos de um terremoto, ele puxou da espada para se suicidar? Essa, contudo, não era a solução. Ia ser pior, ia para o inferno, com certeza. E Paulo, naquele momento, disse a ele: não te faças mal, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O carcereiro buscou o Senhor, procurou conhecer a Jesus Cristo mediante o ensino da palavra e viveu feliz, alegre, juntamente com a sua família. Aleluias! E a sua vida, com certeza, passou a ser uma vida abundante de paz, de alegria. Ele agora, com a sua família, poderia dizer: salvos em Cristo Jesus. O profeta Ageu revela-nos que devemos ter um coração voltado para Deus. Ele disse: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ageu 1:7. Deus nunca quis sacrifícios sem obediência, cultos e adoração sem coração. Deus não se impressiona com a pessoa que é apenas teatral em sua performance com Deus. Para ser um adorador nos moldes do que nós vemos aí fora, isso é secularismo. O carcereiro disse a Paulo: o que devo fazer? Ou seja, o homem estava disposto a tudo pela salvação de sua alma e de sua família, e ele buscou e recebeu. Não engane a si mesmo. E especialmente enganar Deus é impossível, achando que você o tem servido integralmente se você é apenas um religioso nominal ou de nome. Paulo disse em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Se você vive uma vida sem compromisso com Deus, se lançando ao pecado de corpo e alma, e talvez ainda se justifiquem, né? Nós estamos vivendo na época da graça, Deus é bonzinho, não vai me deixar ir para o inferno, eu já sou salvo.
Quem mantém uma vida de pecado pela desculpa da graça tem uma percepção errada da graça. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 1, 2: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Observe, ele falou, nós morrimos para o pecado. E no verso 4, Paulo enfatiza, fomos sepultados pelo batismo na morte. Buscai o Senhor e vivei. Eis a advertência bíblica. Seja um salvo, seja uma salva, verdadeiramente salvo, entregando a sua vida a Jesus Cristo, e procura vivê-lo no dia a dia depois. Para você ainda há esperança. É tempo de renovar o seu compromisso com Jesus Cristo, abandonar o pecado e viver para Deus totalmente. Amém? Oremos neste momento. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, podemos alcançar a salvação das nossas vidas, pois Ele deu a sua própria vida em resgate de muitos. Abençoa com salvação esta pessoa que está vivendo apenas uma religiosidade, achando que isso é espiritualidade, que ele possa fazer como carcereiro, que o apóstolo Paulo e Silas ajudaram na sua salvação com o evangelho da graça de Jesus Cristo. Abençoa os nossos familiares da nossa igreja, Senhor, livrando-os de todo mal, especialmente da contaminação com este vírus mortal. Tenha misericórdia, abençoa esses enfermeiros e médicos também, Senhor, que têm trabalhado em sobrecarga, e muitos têm mesmo até se contaminados. Deus, muitos perderam as suas próprias vidas para salvar. Deus, põe fim a este vírus, trazendo refrigério para nós, para que possamos ter ou voltar a ter a vida normal, de ir, de vir, de ir na tua casa, cultuar o teu excelso e glorioso nome com os nossos queridos irmãos. Senhor, nos dá dias melhores, dias de vitórias em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Queridos, que a misericórdia e a graça do nosso Deus mantenha os irmãos sempre firmes e constantes. Fiquem na graça.